Amada igreja, paz seja convosco, amém? Quero agradecer aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe, possa estar falando com você nessa noite, e que Deus possa responder, as necessidades dos nossos corações, amém? Amados, dia 26 agora nós vamos ter o culto das mulheres, hein? Nós tivemos o culto dos homens, foi uma benção o culto dos homens, glória a Deus. Foi muito bom mesmo, tinha um grupo bom de homens aqui. E dia 26 agora, o grupo vai ser o grupo das mulheres, a rede, as mulheres que vão lançar as redes. Então, traga uma visitante, tá bom? Vai ter aqui uma palavra, uma amiga, uma amiga visitante, lógico. A gente vai ter aqui uma boa palavra, você vai ser muito ministrada. E depois no final tem aquela comunhão, aquele comes e bebes, assim, que as mulheres sabem fazer com muita excelência. Então, já vai convidando alguém aí, já vai pensando, já vai lançando convite, para que você possa trazer essa amiga no dia 26. Amém? E o mês que vem, logo na segunda semana, no dia 9, nós vamos ter aí os casais. Aí nós vamos também ter um evento para os casais, e nós vamos fazer algo também muito precioso para os casais. Amém? Os irmãos do relógio de oração, sexta-feira eu conto com as suas orações. Sexta-feira, meia-noite, nós encerramos no sábado, meia-noite. Então, se você puder nos ajudar, você que já faz parte, esteja aí orando, faça esse voto com Deus. Essa é uma oração com propósito, é uma oração que você ora pela igreja, você ora pela liderança, você ora pelos pastores, você ora pela vida dos irmãos, você ora pelo crescimento da igreja. Então, é uma oração com propósito, além de você estar esse período na presença do Senhor. Então, nunca passe batido. Junto com a oração, é bom a gente sempre fazer uma boa leitura da palavra. Então, aproveita aquele período que você está ali orando, ou antes, ou depois, abre a Bíblia, leia um trecho da Bíblia, procure ali entender aquilo que você leu. Se de repente foi alguma coisa que te chamou a atenção, e você ainda não entendeu, grife, marque, me procure eu, a pastora, procure alguns irmãos, fala, gente, eu li isso aqui, eu gostaria de ter um discernimento melhor do que está sendo falado. Porque a Bíblia não é só ler por ler, a gente tem que ler e procurar entender aquilo que nós lemos. E quando você entende aquilo que você leu, você tem uma facilidade maior de ouvir a voz de Deus falar com você. Por quê? Porque Deus ele usa a palavra para falar com nós. Ele pode usar um anjo para falar com você, ele pode usar os louvores para falar com você, ele vai usar a palavra de Deus, a ministração da mensagem para falar com você, ele pode usar um irmão na rua para falar com você, mas a forma mais natural que ele usa é a sua palavra, é a palavra de Deus que ele usa para poder trazer a resposta para os nossos corações. Então aproveite esse período, participe do relógio de oração. Se você nunca participou, acredito que vai ser uma experiência muito positiva para a sua vida, e você vai ser muito abençoado. Amém? Glória a Deus. Querido, eu gosto muito do culto de quinta, porque nós podemos começar aqui, falar um assunto, e nós podemos gastar aí algumas quintas-feiras falando desse assunto e aprendendo com isso. É importante que a gente fala devagar, pausadamente, para que nós possamos entender, discernir aquilo que está sendo ministrado, porque isso também é importante, você entender aquilo que está sendo pregado, e encaixar aquilo que você está ouvindo de Deus e encaixar dentro das suas necessidades. Essa é a importância de Deus falar conosco na mensagem. É você ouvir a mensagem de Deus e a mensagem ela se encaixa dentro daquele propósito, dentro daquela necessidade do meu coração. Então, isso é muito importante. E os cultos de quinta é onde a gente um tempo menor, mas da onde a gente gasta mesmo para o ensino, porque eu acho muito importante o ensino da palavra de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração e fala, Senhor, fala comigo. Eu preciso agora ouvir a sua voz, que a tua palavra, ela venha sobre a necessidade do meu coração. Fala comigo em nome de Jesus, amém? Desde já quero agradecer aos irmãos que estão em casa, que você também possa ser muito abençoado. Então nós vamos começar um assunto aqui hoje, querido, e não vamos terminar, lógico, mas nós vamos falar aí por partes,
e nós vamos falar hoje sobre as tentações, né? O que é as tentações? As tentações, vamos, para você entender, quem dirige, tem o sinal verde, o vermelho e o amarelo. Então, se está verde, ele vai acender o amarelo é uma atenção que vai acender o vermelho, você tem que parar. Então, a pessoa que está lá, vê o sinal verde, está podendo ir. Quando acender o laranja, ele não é ainda para parar, ele está te chamando a atenção, ó, vai acender o vermelho, você é obrigado a parar. Então, esse é para a gente ter mais ou menos. As tentações, elas vêm justamente dessa forma. Elas são apresentadas diante de nós, para quê? Para que, se você ceder às tentações, ela se consome o pecado. Então, ser tentado não é pecado. Né? Jesus, nós vamos ver aqui hoje, né, que Jesus ele foi tentado, e de todas as formas ele venceu a tentação, né? E através da palavra de Deus, ele foi tentado. Então, ser tentado não é pecado. O pecado é se entregar às tentações, é se ceder às tentações. Amém? Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela tem problema com o alcoolismo, tá? Então, ela, não vou beber mais, não vou beber mais. Aí, de repente, ela passa, ela vê lá alguém bebendo, um amigo bebendo. Ali já o inimigo vai usar aquele amigo como uma tentação, ó, chama ele, né? Manda ele vir aqui. Aí a pessoa vai, se entrega, vai lá e começa a conversar, bebe uma. Bom, aquela tentação vai se consumir o pecado, por quê? Porque ele cedeu à tentação. Amém? Então nós vamos estar falando hoje sobre tentação, nós vamos começar gastando hoje essas quintas-feiras, falando sobre tentação e usando mesmo a tentação, quando Jesus foi tentado no deserto. Amém? Amado, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de vida. Glória a Deus. Nós temos que olhar para Jesus. Por isso que é bom estudar a Bíblia, por isso que é bom conhecer as passagens da Bíblia, principalmente os evangelhos. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso exemplo. E Jesus vai dizer em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho. Então ele apresenta um caminho, ele fala, eu sou a verdade. Então não há outra verdade a não ser em Jesus. E eu sou a vida. Então ele é a verdade, a vida, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se declara. Então ele é a nossa maior referência, tá? Então, nós aprendemos muito quando nós olhamos para o ministério de Jesus. E nós aprendemos justamente o quê? Como caminhar com Jesus. Tem muita gente que conhece Jesus, que sabe que Jesus existiu, tem gente que até crê que ele morreu na cruz pelos pecados, mas tem pessoas que não conseguem caminhar com Jesus, tá? Como que é essa caminhada? É aquela mesma caminhada que os discípulos fizeram, tá? Jesus hoje não pede para você largar sua casa, largar seu trabalho, mas Jesus ele pede para que nós abrimos mãos de certas coisas, para nós caminharmos nos caminhos e sermos vitoriosos nesse caminho que Jesus nos aponta, que é rumo ao céu. Ele vai sempre tentando nos apontar o caminho do céu, o caminho do paraíso. Ele quer nos levar para uma vida junto com Deus. Então é sempre olhando para Jesus, ele é o nosso modelo, amém, querido? Então, Jesus ele sempre vai nos ensinar a orar. Você vai ver sempre Jesus aqui, dando um ensino sobre oração. Você pode ver, meu amado, que é diferente hoje, né, da geração de hoje, quando termina um culto cheio de muita unção, pessoas são curadas, as pessoas saem dali e vão para a lanchonete, vão comer, amém, glória a Deus, isso não é errado. Mas o que Jesus fazia quando ele fazia grandes milagres? Jesus subia no monte para orar. Você vê vários milagres que Jesus fez, e ele subia no monte para orar, sempre ensinando para nós a mantermos uma vida de oração. Então Jesus, ele nos ensina a orar, Jesus nos ensina a jejuar, a mortificar nossa carne. Jesus, meu amado, nos ensina a lidar com situações da vida. Por quê? Porque ele passou por várias situações, né? E em algumas delas ele foi tentado, ele não pecou. Então Jesus ele nos ensina a lidar com as situações da vida. Jesus, meu amado, ele nos ensina
a vencer na vida. E Jesus, ele nos ensina a vencer as tentações. Por isso nós vamos começar esse estudo hoje, e o tema é como vencer as tentações. Hoje nós vamos falar das tentações físicas. Ela atua em 3 áreas que as pessoas se entregam. Amém? Você está ciente que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Amém? A Bíblia deixa isso muito claro para nós, né? Que nós temos aí o corpo ele vai para o pó, tá? A alma vem junto para Deus, junto com o espírito. O que o diabo quer levar para o inferno? Ele não pode levar o corpo, porque o corpo é desse mundo aqui, é do pó veio, do pó volta. O espírito é Deus que deu, é o ruá, é o sopro de Deus. O diabo, ele leva a alma das pessoas para o inferno. O que é a alma? A alma é o nosso centro as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quem eu sou é a alma. Amém? Muitas vezes nós estamos diante de uma situação e aí o nosso eu, a gente costuma dizer muito o nosso eu, né? O nosso eu interior, é a nossa alma, né? Em algumas partes na Bíblia é tratada como coração, né? Em outras partes como corpo. Então, é as nossas emoções, é quem eu sou, é a nossa alma. Então, é essa que o diabo quer levar para o inferno. O prazer do diabo é levar a alma da pessoa para o inferno. O espírito ele não consegue e o corpo ele não consegue. Então, nós vamos hoje falar sobre tentações. Então, nós vamos falar tentações que afetam o espírito, tentações que afetam a alma e tentações que afetam o corpo. Hoje nós vamos começar pelas tentações do corpo, né? Aquelas que a gente passa no corpo, a gente sente elas. Então, abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, nós vamos ler aqui do 1 ao 13, tá? Lucas capítulo 4. Jesus aqui tinha acabado de ser batizado por João Batista. Tá? Lucas capítulo 4, a Sara vai colocar lá, do versículo 1 em diante. Tá? Aqui João Batista tinha acabado de batizar Jesus. Jesus ele veio, né, e foi batizado por João Batista. Vocês sabem que Jesus ele foi batizado aos 30 anos, quando ele começou seu ministério. Ele foi apresentado no 8º dia, quando ele nasceu. Ele foi apresentado a Deus. Mas batizado nas águas, ele batizou quando ele começou o ministério aos 30 anos. Por isso que nós não batizamos criança, nós batizamos a pessoa adulta, que a pessoa tem que saber o que é o significado do batismo, mas esse não vem ao caso. Então, Jesus aquele tinha acabado de ser batizado, tá? Tinha sido batizado nas águas por João Batista, e a Bíblia vai dizer assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olha só, o mundo foi entregue ao diabo. Ele está falando, eu vou te dar tudo isso, porque me foi entregue. Versículo 7. Portanto, se prostrare e me adorares, tudo será tua, né? Toda será tua. Mas Jesus respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito e que te guarde, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus, dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Passado que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, Jesus estava ali, acabou de ser batizado,
foi guiado ao deserto. Ele foi ali passar por 40 dias, tá? Em jejum, em oração. E naqueles dias que ele estava ali jejuando, orando, o diabo veio tentar ele. E o diabo vai tentar ele em algumas áreas. Vai tentar ele na fraqueza da comida do pão, vai tentar ele no poder e vai tentar ele de tentar Deus. Então o diabo vai tentar essas 3 vezes. E nós aprendemos aqui, meu amado, que as tentações, ela é própria do ser humano. O ser humano, vira e mexe, ele tem que lutar contra as tentações, né? Por isso que Jesus aqui, ele deixou muito claro o seu lado humano. Você pode ver, meu amado, que ele não estralou o dedo para que Satanás fosse destruído. Ele não liberou uma palavra de destruição sobre Satanás. Você pode ver que todas as vezes que Satanás tentou Jesus, Jesus rebateu as tentações com a palavra. Jesus, ele não quis, naquele momento, ele mostrou todo o seu lado humano, para nos ensinar que nós também podemos vencer as tentações, justamente com a palavra de Deus. Nos fortalecemos na palavra e com a palavra nós vencemos as tentações. E nós vimos aqui, meu amado, que Jesus aqui, ele foi tentado e ele não pecou. Amém? Filha, coloca Hebreus 4,15. Nós vamos ver aqui, né, que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 4,15 vai mostrar assim, né? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Olha bem aqui, meu amado, como nós. Então Jesus, ele deixou esse lado humano dele muito claro. Para quê? Para mostrar para nós que nós também somos capazes de vencer as tentações. Sabe quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, essa tentação foi difícil e eu me entreguei a ela. Porque o diabo encontrou uma fraqueza no nosso coração. Por quê? Porque Jesus, ele foi tentado em vários. Eu gosto muito desse versículo que fala assim, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadece da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Você pode imaginar todo tipo de tentação? Jesus foi tentado em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele foi tentado na área de mulheres. Ele foi tentado na área de blasfemar. Ele foi tentado na área de murmurar. Ele foi tentado na área de se entregar às coisas erradas. Ele foi tentado. A Bíblia fala todo tipo. Não está dizendo aqui que ele só foi tentado em alguma. Ele foi tentado todo tipo. Então está falando de todas as tentações que nós, seres humanos, passamos. E a Bíblia vai dizer muito bem claro, né? Todo tipo de tentação, porém, sem pecar. Então ele foi tentado, mas ele não se entregou às tentações. Amém, querido? Então, Jesus, ele vence apenas com a palavra, para mostrar, para nos ensinar que é através da palavra que nós podemos vencer. Amém, querido? Então, é pela palavra que nós vencemos. A palavra vai nos ensinar na oração do Pai Nosso. Não nos deixei cair em tentação. Jesus ensinando. Nós não sabemos orar, nos ensine. Ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E tem uma frase no Pai Nosso, que ele fala? Não nos deixe cair em tentação. Jesus nos ensinando. Para nós orarmos, para não cairmos nas tentações. Para nós termos força de lutarmos contra as tentações, para vencermos quando as tentações tentam ser mais fortes que nós. Amém, querido? Então, Jesus nos ensina isso lá em Mateus 4, 6, 13. Ele ordena também, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Lá em Marcos 14, 38. Ele fala, vigie e ora para que vocês não entrem em tentações. Para que você não se entregue às tentações. Então, Jesus, ele vai sempre ensinar para nós orarmos, pedir para Deus nos dar força para não cair na tentação, para nós orarmos, para nós vigiarmos, para não cairmos em tentação. Por quê? Ele está nos ensinando. Jesus nos ensina que ser tentado é pecado? Não.
Volto a falar, ser tentado não é pecado. Qual é o pecado? É se entregar às tentações. Então nós precisamos vencer, lutar contra isso, contra as tentações. Amém? Então, as tentações que Jesus teve, elas servem de grande exemplo para a nossa vida, ensinando sobre as áreas a qual somos tentados. A Bíblia nos ensina que nós somos um espírito, alma e corpo. Filha, coloca a 1 Tessalonicenses 5:23, para ficar claro isso aqui para os irmãos, porque hoje nós vamos falar nessas três áreas, né? Espírito. Ah. 1 Tessalonicenses, filha, 5:23. Dá uma olhada só nesse versículo aqui, porque hoje nós vamos dividir esse versículo falando sobre as tentações. Então fala assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito próximo, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ficou claro aí? Espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito. Amém? Então, nunca esqueça, ó. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Tá? Então nós vamos agora usar essas 2 quintas-feiras, ou 3 talvez, para poder o quê? Para poder ver essas áreas que nós somos tentados. Amém? Então, volta lá, filha, para Lucas capítulo 4, versículo 13, aonde nós vamos, capítulo 4 só, põe no versículo 1 aí, para nós. Então, primeiro, como vencer as tentações do corpo. Amém? Como vencer as tentações do corpo. Do versículo 2 ao 4, de Lucas capítulo 4, fala desse jeito. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Amém? Então ficou claro aqui que Jesus, ele saiu e ele foi tentado por 40 dias. 40 dias o diabo veio tentar ele e ele venceu. E o diabo tentava ele de todas as formas e ele foi sempre vencendo o diabo. Agora, o que nós aprendemos? A primeira tentação, nesse primeiro passo aqui, né, é a tentação do corpo. Né? O que nós aprendemos? Que o diabo ele vai te tentar na área das nossas necessidades. Ele sempre vai tentar isso. Ele sempre vai usar as necessidades do seu corpo, né? Como Jesus aqui estava em jejum, num deserto onde não havia água ou alimento, né, qualquer, o diabo lhe pôs que ele transformasse pedra em pão. Jesus podia fazer isso. Ele transformou, né, ele fez um milagre lá dos pães, a gente não viu isso? Ele podia ter feito isso, só que ele não foi. Então, o que o diabo usou ali? O diabo usou as necessidades do corpo de Jesus. Então, quais são as áreas, né, que nós somos tentados muitas vezes no corpo físico? Primeiro, nós somos atacados pelo diabo quando nós estamos sozinhos, na solidão. O que a Bíblia fala? Quando Jesus esteve no deserto. Deserto representa lugar de escassez, de solidão, de estar sozinho. Então o diabo ele vai usar às vezes, quando nós estamos sozinhos, para tentar a nossa vida. Ele foi tentar Jesus, quando Jesus estava ali como homem, passando pelas suas lutas, tentando vencer a carne, sozinho, no deserto. Ele estava ali entregue. Então, querido, a solidão, ela é muito perigosa para as pessoas. Viver só, querer viver sozinho, querer se isolar, isso é um perigo na vida das pessoas. Por quê? Porque é uma área que o diabo, vai ficar fácil para o diabo tentar as nossas vidas. Você pode ver quando a pessoa, ela começa a entrar em declínio na sua fé, a primeira coisa que ela faz, ela se afasta de Deus.
Ela se afasta de Deus, automaticamente ela se afasta da igreja de Deus. Ela vai se afastando. E cada vez que ela vai se afastando, ela vai se tornando, ela vai sendo surpreendida pela solidão. E isso é um perigo. Jesus, ele foi tentado quando ele estava no deserto, solitário, sozinho. O diabo, ele usou o quê? A fraqueza daquele momento. Opa, agora ele está sozinho. Ninguém está falando com ele, ninguém está orientando ele, ninguém está ensinando ele. Então agora ele é um alvo fácil para mim poder tentar. Quantas pessoas que vão se afastando das orientações de Deus, vão se afastando da direção de Deus, vão se afastando dos ensinamentos de Deus. Então elas começam a ficar solitárias. Não solitária do mundão, mas solitária da presença das pessoas de Deus. Solitária da presença do Espírito Santo. Então, a solidão, meu amado, ficar sozinho. O inimigo, ele tenta colocar muitas coisas na nossa mente. Sabe quando você está sozinho? Não vem aqueles pensamentos, muitas vezes, que você fala, meu Deus, sai da minha mente. É quando você está sozinho. Quando você está com alguém, conversando, o diabo não vai lançar um dardo na sua mente para te tentar. Ele vai te lançar um dardo quando você está sozinho. Quando você está na solidão. Então a solidão é uma área que, né, aonde o diabo ele encontra muita facilidade. Ele encontra uma arma muito forte para nos tentar. Quando você está sozinho. Crente não pode viver sozinho. Crente tem que andar de mão dada. A Bíblia vai dizer dessa comunhão que nós temos. Não se isole. Estou passando dificuldade. Peço oração para os irmãos. Estou passando dificuldade. Procure os seus pastores. Não vai se isolando. Não se isole. Por quê? Cada vez que você vai se isolando, você vai se afastando, você começa a se tornar um alvo muito fácil para o diabo. Então nós temos que vencer. E como que eu vou vencer as tentações? Não ficando sozinho. Eu tenho pessoas que eu conheci na época, que ele estava se libertando do vício de cigarro, e ele é uma tentação, ele não conseguia. E quando ele ficava sozinho, parece que ele sucumbia, ele sonhava, ele via. Mas quando ele estava com os irmãos em oração, quando ele estava lendo a Bíblia, quando ele estava buscando a Deus, ele conseguia vencer aquele vício. Até que ele conseguiu vencer. Então, querido, a primeira coisa que eu te dou, o primeiro conselho que eu te dou, não se isole. O diabo, ele vai te atacar na sua solidão. Quando você está só, pensando nada. Sabe quando você está com a mente pensando em nada? É um perigo para o diabo. Porque ele vai lançar dardos na sua cabeça. Ele vai lançar, meu amado, ele vai usar ferramentas para que você possa ser tentado, para que você possa se entregar às tentações. Então, querido, não se isole. Amém, querido? Mesmo quando nós pensamos que ninguém nos vê, o Senhor está nos vendo. Amém. Nunca esqueça disso. Eu estou sozinho, ninguém está me vendo aqui, então se eu cometer esse pecado, ninguém vai ver. Os olhos do Senhor estão vendo. Você pode passar despercebido dos olhos dos homens, das pessoas, mas o Senhor está vendo todas as coisas. E à medida que você vai vendo coisas, né, e Deus está vendo aquilo ali, da mesma forma os demônios estão vendo. E quando for coisa que atrai os demônios, eles vão ser atraídos através daquilo que você está abrindo brecha na sua vida. Seja nos olhos, seja no falar, seja no pensar, seja no agir. Então toma cuidado com a solidão. Não se isole. Está com dificuldade? Procure os pastores. Não fica arrastando, achando que você é forte. Eu consigo. Não, querido, você não consegue. Você precisa estar junto, você precisa de direção de Deus. Você precisa voltar para o foco. As pessoas, meu amado, elas se enganam. Elas acham que são fortes. E o diabo, ele quer que você pense nisso. Ele quer que você vá imaginando isso. Porque a hora que você menos espera, você vai estar sozinho, vivendo uma solidão, o tombo é muito grande. Então, a primeira área, né, da tentação física é a solidão. A segunda área é a fraqueza. Jesus teve fome. A fraqueza.
O diabo veio quando ele estava fraco, né? A necessidade de comer, né? A gente sabe, meu amado, que a fraqueza, ela tira a força das pessoas. Você vai render no seu serviço se você estiver bem alimentado. Mas procura, de repente, fazer um serviço, qualquer que seja, né, desnutrido. Você não vai ter forças. Por quê? Porque a fraqueza, ela deixa a pessoa debilitada. Então, quando o diabo foi tentar Jesus? Primeiro, quando ele estava sozinho. Segundo, quando ele estava fraco de fome. Ele estava de jejum. Ele não comia já há muito tempo. Então ele foi tentado na sua fraqueza, né? E teve fome, né? Quando a fome chega, meu amado, as pessoas fazem loucura, não faz? Pessoas fazem loucura quando está com fome. Pessoas, meu amado, faz loucura para sustentar um vício na sua fraqueza, não faz? Você conhece alguém que às vezes, meu amado, ela vive o vício, vive a fraqueza nos vícios, ela não faz loucura? Faz loucura. Tem pessoas que vendem a casa para sustentar um vício. Para sustentar. Tem pessoas, meu amado, que faz loucura para sustentar o alcoolismo. Você está entendendo? E eu estou falando de outros vários vícios, porque às vezes a gente fala de vício, só pensa em droga e bebida. Mas tem muitos outros vícios, que muitas vezes a gente passa despercebido, mas aquilo é um vício e nos afasta da presença do Senhor. Então tem que tomar muito cuidado, querido. Então nós temos que tentar vencer as nossas fraquezas. Quando o diabo lá, quando ele teve fome, né? De acordo com a fraqueza de cada um, o inimigo, meu amado, ele vai tentar a pessoa. De acordo com a fraqueza. Se a pessoa, ela se tornar fraca para vencer os vícios, o diabo vai tentar ali na área dos vícios. Seja na bebida, seja no alcoolismo, seja na pornografia. Tem pessoas que é viciada em pornografia, querido. Às vezes você olha para a pessoa na igreja, nossa, olha só, mas às vezes, nossa, não fuma, não bebe, mas aqui a mente é escrava da pornografia. Não consegue viver sem a pornografia. E quantas pessoas estão se destruindo por causa desses vícios. Mas toma cuidado. Então, solidão e fraqueza são a área que atinge o nosso físico. Fraqueza é quando eu deixo meu corpo sem se alimentar, me torno fraco. Solidão é quando eu me afasto, quando eu me isolo, isso é solidão. Então, faz parte, né, do nosso corpo. Então, querido, você lembra do exemplo de Esaú? Você lembra? Jacó e Esaú? Que ele trocou, ele chegou do campo cansado e com fome, né? E Jacó falou, vamos trocar aí, eu tenho um prato de lentilhas que eu preparei, porque Jacó, ele era cozinheiro, ele fazia bem a comida, né? Então ele preparou, ele sabia que o irmão ia chegar cansado, né, da caça, né, ele estava chegando cansado, com fome, então ele falou, eu vou preparar então um prato de lentilhas bem cheiroso, né? Mas sabe, quando sai aquela fumacinha assim, e entra assim, que você lembra daquela comida. Ele chegou naquela hora e ele fala assim, me dá o direito de ser o primeiro, porque você sabe que eles nasceram, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, me dá o direito de ser o primeiro que eu te dou o prato de lentilhas. E a Bíblia fala que Esaú nem se preocupou com o seu direito de ser o primeiro. E ele troca por um prato de lentilhas e mais para frente ele é cobrado por causa disso. Por causa da fome. Por causa da fome ele faz loucura. Então, por causa da fraqueza. Então, querido, não se isole. Não se cumbe a fraqueza. Como que eu vou vencer as minhas fraquezas? Orando, vigiando, jejuando, lendo a palavra, estando em comunhão. É desse jeito que eu vou vencer as minhas fraquezas. Você está entendendo? Eu vou vencer minhas fraquezas dessa forma. A necessidade física precisa ser disciplinada para não perdermos o controle. Por isso precisamos do fruto do domínio próprio. Está vendo só? A nossa carne, ela precisa ser dominada. Pessoas, meu amado, se ela se isolar, ela se entrega às fraquezas. Então você tem que estar sempre ali, orientando, ensinando, apontando o caminho,
falando as coisas boas, levando as pessoas. E por último, meu amado, que é da área do corpo, da área física, é a facilidade. Toma cuidado com a facilidade. Olha o que o diabo propôs para ele, ó. Transforma as pedras em pão. É fácil. Jesus, ó, isso aqui é fácil para você. Você é Deus, transforma isso aqui em pão. Você vai se alimentar. Entendeu? É uma estratégia. Então, toma cuidado com as facilidades. As facilidades é um perigo. Tudo aquilo que é muito fácil. Tudo aquilo que é muito fácil. Né? A facilidade, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que é muito fácil. Porque a facilidade, meu amado, a facilidade das coisas, primeiro, muitas vezes nos deixa preguiçoso. É fácil demais. A pessoa, às vezes, ela se torna entregue. Não, isso aí depois eu resolvo. Isso aí eu faço. Isso é muito fácil fazer. Toma cuidado com as facilidades. Ela tira a nossa concentração. Você pode ver quando você vai fazer uma coisa que é muito fácil. Você não se concentra. Você não faz bem feito. Por quê? Você sabe, isso aqui é facinho demais. Vou fazer de qualquer jeito. Então, ela nos deixa preguiçoso. Ela nos tira a concentração. Muitas vezes, as coisas fáceis demais nos faz perder o interesse. Sabia disso? As coisas fáceis demais nos faz perder o interesse. Você vai perdendo o interesse porque achar que é fácil demais. Então toma cuidado com as facilidades da vida. Né? As coisas, quando é muito fácil, você às vezes faz de qualquer jeito. Você faz às vezes sem um foco. Então toma cuidado com isso. Né? O texto enfatiza aqui a fome de Jesus. Podia também fazer com que essa fome desaparecesse. Mas Jesus aqui, ele manteve até o final. Ele podia no estralar de dedo aparecer pão ali, ou a comida que ele quisesse. Ele era Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele podia fazer isso. Mas ele manteve-se firme. Ele não se incumbiu às facilidades. Então, querido, toma cuidado. Olha, são 3 áreas que atingem o nosso corpo físico: solidão, fraqueza e facilidade demais. A facilidade te tira a concentração, te tira o interesse. A fraqueza te faz você não ter força para lutar. E a solidão te deixa fraco, te afasta de Deus. São 3 áreas que nós vimos aqui, ó, nessa tentação que Jesus teve, e ele venceu todas elas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, solidão. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim da qual teve fome, fraqueza. Disse então o diabo: se és filho de Deus, ó, colocou em julgo, ó, aqui, ó, colocando dúvida no coração dele, porque o diabo faz isso, ó. Se é filho de Deus mesmo, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Ó, você tem esse poder tudo mesmo? Então manda essas pedras transformar em pão. Seria fácil demais para Jesus. Mas ele não se entregou. Então, tomem cuidado, querido. Tomem cuidado mesmo, tá? Como seres humanos, né? Como seres humanos, nós somos tentados nas nossas necessidades físicas. Se você está sozinho, não assume as suas fraquezas, gosta de ir pelo lado mais fácil, corre o risco de cair em tentação. A vontade da carne precisa ser controlada para não sermos dominados por ela. Olha só, ela precisa ser controlada para não sermos dominados pela carne. E o que a carne vai tentar dominar? Primeiro, se nós nos isolarmos, se nós nos entregarmos à fraqueza, se nós achar que é fácil demais. Amém? Então, põe aí, filho, para mim, Tiago 1, versículo 14 e 15. Nós já estamos encerrando, tá? Tiago, nós estamos falando de tentação, então nós estamos vendo aqui várias passagens na Bíblia. Tiago 1, 14 e 15. Fala assim, ó. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Ó, cada um, porém, é tentado. Sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça
tendo engravidada, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Está vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Eu me afasto, eu vou me tornando fraco, eu vou procurando as coisas mais fácil, eu vou procurando as coisas que eu acho que, que é muito fácil. Olha só, tudo isso vai me afastando de Deus. E isso pode nos levar ao pecado. Então, querido, tomem cuidado. Lute mesmo. Vença as tentações do corpo. Amém, querido? Resista a tentações. Nega a vontade da carne. Glória a Deus. A semana que vem nós vamos estudar, como vencer as tentações das emoções da alma. Hoje nós vimos aqui 3 áreas que afetam o nosso corpo, o físico, Solidão, fraqueza e facilidade. Essas 3 áreas afetam o nosso corpo físico. Agora, a semana que vem, nós vamos ver a alma, o que afeta a alma. Amém? Deu para entender? Então, só para ficarmos claros, ser tentado não é pecado. O pecado é se entregar às tentações. Tiago 1, 14 e 15. Grave isso. Tiago 1, 14 e 15. Se entregar às tentações. Amém? Se coloca de pé. Quero orar com você. Querido, se você quiser trazer um caderno para anotar os estudos, traz, vai anotando. Se de repente não é tudo, no final eu passo para você os pontos, para que você possa anotar. Isso é muito bom. Quando a gente anota, a gente grava mais. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Estamos vencendo as tentações? Quem foi tentado hoje não vir no culto? Nós fomos tentados não vir no culto, Quem foi tentado hoje? Não, hoje eu não vou no culto, não. Mas graças a Deus você venceu, Você não se isolou. Você venceu essa fraqueza para nós estarmos aqui. Pai, eu te agradeço. Glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa noite, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Obrigado por esse estudo. Obrigado, meu Pai amado, que o Senhor nos ensina. Jesus, meu Pai, nos ensina. Jesus nos dá, seu Deus amado, exemplos. Jesus, meu Pai, é, seu Deus, a nossa referência. A Bíblia fala, seu Deus amado, para nós orarmos, para não cairmos em tentação. Fortalece, seu Deus, a vida dos teus filhos. Fortalece as nossas vidas, para não cairmos em tentação. Nos ensina a vigiar e orar, meu Pai, para não entreis em tentação. Nos ensina a ter a nossa vida na sua presença, para não sermos, meu Pai, tentados pelo inimigo. Em nome de Jesus, que a graça do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas. Fortalece o lar, a vida de cada um, pelo poder do nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te glorifico. Exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor,